Vamos voltar aí, eu vou falar aqui do tema, fazer a abertura. Estamos ao vivo no YouTube. Bom dia, seja bem-vindo ao Projeto 224, conexão de pessoas, de valores. Estamos aqui nesse sábado, pessoas incríveis aqui, a Cláudia, o Délcio, o Gil e tantos outros que estão nesse movimento para gerar esse valor, essa conexão. E hoje vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos entregar aqui alguns conhecimentos e fique preparado aí, porque a vida é assim. Às vezes, se a gente está preparado, surge aquele momento para entregarmos aí algum conhecimento. Então, o tema de hoje é conhecimento para encantar e transformar pessoas. E não com o intuito de humilhar. Mas aí nós vamos entrar num ponto mais profundo, onde vamos observar esse tema e entender, né, o porquê sentimos humilhado ou o porquê é necessário também recebermos aí uma pressão para que então possa surgir dentro de cada um de nós novas respostas. Então, seja bem-vindo a esse projeto. E com esse tema, né, nós já estávamos aqui nos bastidores, o pessoal está chegando aqui, já conversando sobre esse tema. Então, esse conhecimento, ele realmente ele pode transformar pessoas, transformar vidas. Seja bem-vindo, Frederico. Seguindo Bom dia aí forte aí. Rapaz, naquele dia você me chamou lá e aí eu não entendi, cara, porque eu estava dormindo. Você me Estamos desculpa. tranquilos, estamos ao vivo aqui já, Frederico. Pô. E já falando não precisa pedir desculpa, é ao vivo, é assim mesmo. E todos somos de casa. Então, falando sobre o tema de encantar e transformar, nós precisamos partir de um ponto de que existem vários mentores que em algum momento, em alguma imersão, vai chacoalhar você por dentro. Só que na nossa infância, em vários momentos, nós podemos nos sentir humilhados, nós podemos nos sentir abandonados, nós podemos ter dores existenciais. Então, essas dores existenciais, agora quando adulto, e você vê algum mentor ou alguém falando com você mais ríspido, né? E até quando você vai ficar aí? Até quando você vai utilizar esse material, ou até quando você vai, enfim, permitir que as pessoas te digam o que você é? Então, é um ponto onde podemos nos sentir realmente humilhados. É como aquela criança onde está utilizando ali uma, uma fralda e é exposta. Nossa, você fez cocô. E então, esse é o ponto de que precisamos, para compreender cada desafio do mundo. Por quê? Quando eu sou exposto em algo e que eu não tenho bem definido quem sou, o que vai gerar? Vai gerar ali uma humilhação, talvez um se sentir para baixo. E é quando nesse alto impacto da vida, nós podemos não só no treinamento, mas da vida mesmo, da vida receber vários questionamentos. Quem você é? O que você vai fazer? Por que você faz isso? E passando ali pelo conhecimento do ser, tem algo muito interessante. Algo interessante que eu quero trazer para vocês aqui hoje, de que nós podemos resolver várias questões terapêuticas.
E na sistêmica familiar, o que acontece? Quando eu resolvo uma questão, quando eu sou indagado de alguma questão, seja ela de humilhação, seja ela de abandono, da questão do amor que nós tivemos lá na infância, né? Então, quando nós somos indagados pela vida sobre isso, e vamos lá e resolvemos. Passamos por uma imersão, por um curso, por uma constelação, por uma mentoria, como essa aqui, e nós podemos completar e resolver. Então, nós resolvemos aquele assunto. Aí você sente aquele alívio. Ah, que legal, puxa, entrei para essa mentoria, não conseguia fazer isso, agora consigo. Mas a vida, como diria os melhores do mundo, né, de Joseph Primer, a vida, meu amigo, é uma caixinha de surpresas. Então, você resolve aquele assunto. E se não temos essa questão do estado de presença, se não temos essa questão de gerir as nossas emoções, o que vai acontecer? Nós entramos num outro movimento, onde vamos estar a serviço da nossa família. Para que possamos entender, então, sobre o que é exclusão na nossa família, né? Olhando pela sistêmica. Então, nós resolvemos essa questão e pela força maior que todos aqui vêm falar nas mentorias, que é a ambiência. Ou seja, a ambiência do nosso sistema familiar é tão forte, mas tão forte, que mesmo não estando mais próximo àqueles que estiveram rodeados por nós, ou seja, pai, mãe, avós, tios, e todos aqueles enfim, têm um vínculo conosco. O que vai acontecer? Eu resolvo um ponto da minha vida. E por isso até o final, e nunca vamos estar completos, porque ser humano é isso. A gente resolve uma coisa e vai surgir outra. Como eu estava ouvindo aqui na mentoria, quando existem muita briga de irmãos no sistema familiar, que significa que algum irmão está fora de ordem, que é um dos princípios da sistêmica. Então você fala assim, opa, tem alguém brigando aqui, tem algo esquisito. Então você vai observar pelo sistema que o quê? Geralmente geralmente os irmãos estão fora de ordem. O que significa? Que pode haver mais um irmão na família, mesmo sem saber. Olha que interessante, essas dinâmicas. Então, a vida, ela é assim, ela segue resolvendo, nós seguimos a vida resolvendo e aparecendo novos lugares em que nos colocamos. Então, nós podemos observar assim, por que está chegando nesse ponto de falar assim, estamos olhando para a humilhação, para talvez um abandono, para algo que ali resolvemos naquela mentoria onde alguém fala grosso, ríspido, e muitas vezes entram pessoas na mentoria e na forma com que o mentor fala. Por quê? Porque ela se coloca na posição de vítima e o outro de agressor. Então conecta. Acredita, porque tem pessoa que gosta de sofrer. Não é verdade? Você entra lá, não, eu tenho que tomar banho gelado, eu tenho que me lascar, eu tenho que ferrar tudo. E você continua naquele movimento, não que não devemos fazer. Mas quando temos a forma correta, né? Eu gosto sempre de falar esse limiar da vida, né? Que nós podemos fazer uma ação e dentro dessa ação, internamente, nós podemos ter um sentimento ou outro. É totalmente diferente e é a mesma ação. Tem vários lados. Então, nesse movimento da vida, né? De nós sempre estar solucionando algo e entrando novamente naquele movimento,
onde, se eu não estiver consciente, eu procuro um outro lugar para me encaixar, do meu sistema familiar. E eu posso estar representando, inclusive, alguém. Aí cada um pode fazer aí a sua varredura consciencial e se fala assim, caramba, pior, né? Estou seguindo os passos do um tio, estou seguindo os passos. Quando você vê, você está fazendo a mesma função. Você pode estar não fazendo, talvez, ali o mesmo trabalho ou algo, mas você pode estar seguindo o mesmo destino de alguém da família que não foi visto. Aí você vê, puxa, me separei. E lá atrás você foi ver assim, puxa, me sinto um vazio. Nossa, eu quebrei. Aí você vai analisar no seu sistema familiar, você resolve algo e sempre tem algo que volta até que seja resolvido. Então é interessante a vida quando nós tentamos resolver tudo com a mente. Você imagina, milhares de pessoas conhecem a PNL e eu posso conectar aqui com a minha história, porque eu era também racional pra caramba. O que que acontece? Não, porque assim funciona tudo, aqui matutável, tá, não, vamos fazer assim, tá, é assim mesmo, tá. E até para dar desculpa, né, que a gente é bom também, e vamos embora, e até que o dia eu conectei muitas coisas, falei, caramba, eu senti mesmo, com o coração, aí você vem as lágrimas, você chora, você agradece a vida, mas por quê? Porque completou aquela ação que você estava fazendo, que faz sentido, que muitas vezes não era nem você que estava querendo fazer, você estava fazendo pelo seu sistema familiar. E eu achei algo interessantíssimo, de que nas aldeias, acho que era, não sei se era dos Yankee aí dos Estados Unidos, mas enfim, na aldeia lá indígena, como que funcionava? Se tivessem que escolher entre o mais velho e o mais novo, se optava pelo mais novo. Por quê? Dentro de uma aldeia, dentro da onde existe um líder e que há muitos conhecimentos, o que que é válido? É válido permanecer a vida aquele que tem mais conhecimento. Porque se um novo está naquele lugar, ele não tem conhecimento, aquela cultura, aquele ensinamento, aquela segurança da família ali, não permaneceria, né? Então, onde se tivesse que escolher entre o mais velho e o mais novo sempre se colocava à frente para proteger a cultura da família. Então, no nosso sistema familiar, funciona da mesma forma, inconscientemente. Então, hoje, essa ferramenta aqui, estou entregando sobre superar, sobre compreendermos esse, né, esse limite ali de, poxa, eu resolvi algo, mas surgiu outro, eu resolvi algo, mas surgiu outro. A vida é assim, sempre vai haver algo, mas que nós precisamos estar inteiros, com plenitude, para entender que não vai ser só essa ação ou só esse movimento consciente, que a consciência mente para a gente, né? Porque, na maioria das vezes, nós precisamos nos sentir culpados para rompermos com tudo aquilo que fomos criados, da nossa criação. Ou seja, nós vamos fazer movimento diferente daquilo que o nosso pai e da nossa mãe falou. Então, nesse movimento, é um momento de realmente, caramba, ter que me sentir culpado. Se não estamos nos sentindo culpado, significa que a vida está tranquila e que estamos fazendo um movimento em lealdade ao nosso sistema familiar. Que coisa, né?
E muitas vezes a gente quer eliminar a culpa, mas existe a boa culpa, né? Que seria esse movimento. De que agora, cada um de nós aqui pode ter essa consciência de que não precisamos estar a serviço, quando eu digo a serviço, estar realizando algo por alguém, mas por nós mesmos, né? Que quando podemos tomar consciência de que estamos dando os vários passos e quando você vê, você está numa profissão que vai fazer sentido com alguém da sua família, mas na verdade você gostava de outra. Isso é palpável, é real isso. Ah, eu faço determinadas ações, mas quando eu vejo, eu falo, poxa, eu queria ir para outro caminho, mas a nossa lealdade é tão profunda, a nossa ambiência familiar ali é algo da infância que a gente não tem nem ideia das coisas que realizamos, e em todas as áreas da vida, relacionamentos, dinheiro, trabalho, enfim, todas as áreas, né? Então, isso que é o mais importante. Daqui a pouquinho eu já vou abrir aqui para nós interagirmos, né? E isso que é o mais importante, por quê? Porque todos nós, em algum momento, eu, inclusive nesse final de semana, completando ali, constelando, o que é constelar, né? É completar. Você fala, puxa, caramba, e você sente aquela emoção, você fala, porra, é isso. E aí você pode chorar, você pode, enfim, não necessariamente chorar, mas se você compreende algo inconsciente que você vinha vivendo. Então, por isso, essa força dessa conexão que eu digo, de sairmos da consciência, que foi um ponto na minha vida que passava tudo pelo racional. E tá tudo bem, porque eu estava tranquilo, tudo certo. Só que ao mesmo tempo, a hora que isso vem para a nossa alma, para o nosso ser, você fala, nossa, quanto peso eu estava carregando e eu nem tinha noção, nem ideia do porquê fazia isso. Então, se esse encontro aqui, se essa mentoria aqui fizer sentido para cada um, olhem com amorosidade para o sistema de vocês, para o sistema familiar de vocês, não com julgamento, mas para realmente compreender quais os passos vinham sendo tomados e de repente você mesmo pode constelar, né? Você pode olhar assim e falar, espera aí, caramba, é verdade. Nenhuma mulher do meu sistema quis saber de se relacionar, né? E aí as mulheres vão olhar lá atrás, algo se repetindo, aquele padrão familiar, porque lá atrás talvez essa mulher foi talvez abandonada, sofreu demais. Então essa é uma posição onde, por segurança, o sistema passa para frente. Ou seja, não se relacione com homens, é perigoso. Ou da mesma forma, os homens, né? E aí vem, o homem já vem aquele monte de coisa na cabeça. A mulher vem aquele monte de situação na cabeça. Então, o sistema, ele vai trazendo por segurança, porque nós temos a nossa consciência pessoal e a consciência familiar. E a consciência universal, da onde estamos inseridos também, né? Há uma cultura, há uma ambiência naquele local. Então, veja que não é tão simples romper com padrões. Você pode passar numa imersão, pá, liga, top, massa, bora fazer, bora acontecer. Só que a vida é assim, a gente precisa olhar para todos os pontos. Para o nosso ser, para o nosso pensamento, para o nosso coração, para o nosso ambiente, para a nossa família, para a nossa sociedade, porque é muito mais forte para entrarmos de novo naquele ciclo
em que, por segurança, nos sentimos seguros na infância. Então, por isso é difícil desafiar, romper. Não só, digo assim, no embate, porque podemos ser bons no embate. Chega aqui, debate, papapá, só que a vida é muito maior que isso. É o dia a dia, né? Então, é a cada dia ir superando. E até o final da nossa vida a gente vai continuar aprendendo, porque somos seres incompletos. Completo a gente não consegue mexer. Então, se nós temos ali aquela sensação, talvez até o nosso ego, né? Não, precisa olhar para isso não. Larga a mão, não, eu sei. E cada vez mais a vida vai rodando e vai nos jogando para essas forças em que não vemos, não temos ideia. E essa força é justamente um exemplo. A mãe está lá e gosta de ser atendida pela filha e gosta de se colocar numa posição onde a filha se sente maior que a mãe e vai lá e ajuda. Só que isso é muito pesado para um filho. Porque o filho está com toda a sua vida plena, certo? Para fazer o que estamos fazendo aqui, rompendo, colocando a cara no mundo, se posicionando, fazendo os nossos produtos, fazendo os nossos atendimentos. E aí ela para a vida dela para olhar para o sistema de origem, para resolver uma questão da mãe, em que a mãe, talvez lá atrás, sinta esse vazio de que ela não recebeu. Aí essa irmã, chega um momento que ela fala para as outras duas irmãs, fala, olha, tá pesado demais para mim, não dou conta não. Ela sai desse papel. Quando ela sai desse papel, olha como a vida é. Ela sai desse papel, esse lugar vazio, alguém tem que ocupar. É uma dinâmica familiar que foi estudada por Bert Hellinger, em que os espaços vazios, eles precisam ser ocupados. O que acontece? A segunda irmã começa, não precisa ser nessa ordem, eu estou colocando assim, mas enfim. Quando está desordenado, pode ser a mais nova, a mais velha, do meio, tanto faz. A irmã do meio vai lá e assume esse papel. É como se fosse uma força, sabe? Ninguém consegue deixar o sistema primário ali enquanto não olha para si, olha para o seu ser de forma que compreenda que eles são adultos, que eles dão conta e que eles têm a forma de procurar ajuda. É diferente de ajudar e querer ser maior. Eu posso ir lá, algo físico, não, estamos aqui, ajudo aqui, preciso de uma água, de um café, né? Não tem problema. Só que eu falo isso emocionalmente, cegamente. Então a pessoa larga tudo, vai lá, entra naquele espaço vazio. E aí ela começa a atender o desejo dessa mãe. E aí chega um momento que fala, bom, tá pesado demais para mim. Porque por um filho, você querer ser maior que um pai, você deixa a vida tá aqui atrás de você, você vira as costas para sua vida e tá lá atendendo uma demanda emocional da mãe, que gosta de ser tratada como filha, mas a vida segue adiante. O que vai acontecer? Quando deixa esse espaço vazio, outro filho vem ocupar o lugar. E geralmente são os filhos mais novos. Então, o que eu quero dizer com esses princípios, né, que Bert Hellinger lá, o alemão, nosso mestre aí da sistêmica, né, desenvolvedor, nos traz. Muitos anos, ele passou por campo de concentração, sobreviveu. Você imagina a sabedoria e o conhecimento desse homem, né? Para passar e sair disso com vida, gerar história, enfim, gerar todo esse conhecimento. O que eu quero trazer com isso?
É que nessas histórias de abandono, de amor interrompido, de humilhação, nós sempre precisaremos olhar não só para a técnica de PNL. Podemos mudar nossos estados emocionais, podemos mudar os nossos pensamentos, podemos mudar ali até as nossas emoções. Só que se não completa, não linka com a nossa história familiar, com algo que toque profundamente o ser, não conecta. Vai chegar um momento que você entra num outro ciclo, porque é muito forte. Então, por isso, esses treinamentos têm forte impacto emocional. E se você reparar, todos os grandes players fizeram formação de constelação. Porque nós vamos ter sempre algo ligado com o pai, com a mãe, com o avô, né? Quem você está honrando? A hora que você ganha tudo e perde tudo. Quem foi assim no seu sistema? Né? Então, todos nós seguimos ali essa lealdade. E, como eu estava dizendo, geralmente é a criança que segue essa lealdade, mas segue forte mesmo, porque a criança ela tem essa pureza, né? Quando vê essa criança, ela tá, puxa, por que essa criança tá brava desse jeito? De repente ela tá ocupando um lugar ali onde aquela mãe, aquele pai não olhou para um relacionamento anterior. Então ela toma toda essa força para ela, porque a criança é tão pura que ela percebe, ela consegue, a criança tem essa pureza de saber assim, mamãe, acho que vem um irmãozinho aí. Quantas vezes a gente não vê essas histórias? Porque ela percebe, ela tá aquele senso de presença que todos nós devemos resgatar, sabe? De olhar para as nossas crianças, né? Que a gente fala tanto de criança interior, né? Para o terapeuta, né? Porque nós fomos crianças, né? E em determinado momento da vida a gente pode olhar para ela e dizer que está tudo bem. Então, nesse movimento onde conseguimos retomar ali as nossas emoções, a nossa criatividade, ela está ligada com essa criança que fomos. Então, talvez se a nossa criatividade, se a nossa amorosidade, se o nosso servir, o nosso caminhar, ela em algum momento da vida parou, é justamente que lá atrás, talvez nós fomos humilhados, nos sentimos abandonados, sentimos como reivindicando algo que não foi nos entregue. Então, agora, quando adultos, ligando agora o começo da, da mentoria, né? Então, agora, quando adultos, quando eu vejo alguém falando algo tão forte numa palestra, eu posso me sentir dessa mesma forma. E volta naquele... Fala, pegou aí, hein? Puxa, mexeu comigo. Ai, caramba, meu Deus do céu. Forte demais. E realmente, porque vivemos isso em algum momento da nossa vida. Agora, quando acessarmos o que somos, acessarmos aquilo que carregamos e podemos contar as nossas histórias de forma leve, talvez até feliz, né? Qualquer um pode chegar aqui, Marlon. Ah, você fala muito manso, você fala, oh, tá, mas é o meu jeito. Ou da forma que o outro fala, não, né? Fala mais agitado, fala bravo. Cada um tem o seu jeito, tem a sua história. Mas em que algum momento pode resvalar aí nos seus mais íntimos, na sua mais intimidade, seu ser ali. Talvez alguém fale algo para você e você já ou se sente para baixo, ou porque ainda não, sabe, não ativou ainda
realmente quem você é, e cada ser é único. Mas o mais importante é que vamos continuar, ou seja, não vai ser uma imersão, não vai ser um final de semana, ou andar no fogo como andei, né? Mas são processos, né? Passei por terapia, né? Firewalker, bora andar no fogo, bora, né? E me desafiei a ir para frente, pegar microfone, e eu super naquele padrão, assim, instintivo. Agora, voltando lá no curso, né? Quem vai aqui? Aí você entra na fila atrás e vai, você nem sabe porque você está atrás da fila. Justamente são esses treinamentos em que nos dão a percepção de caramba. Por que eu estou indo atrás aqui, sendo que eu poderia estar lá na frente? Ou seja, hoje observando e falando com carinho a meu respeito, né? Quando era para algo de muita tensão, de confronto, eu ia para o final da fila, para a parte mental, de talvez se sentir humilhado, de se sentir que não vai dar conta, que eu vou errar. Hoje, contando e vendo, me vendo lá na fila, falando, nossa, parecia e um carneirinho na frente, eu ia atrás, né? Nunca assumia isso, né, de estar à frente. Mas, ao mesmo tempo, a hora que falou, bora pro fogo, eu fui o primeiro. Só que, você vê, talvez você tenha uma dificuldade ali, num ponto da vida. Só que na hora que tocou aquela música, eu bati o pé no chão. Talvez pode ser a minha ancestralidade, que eu tenho também um pé de indígena. Na hora que falou, bora pro fogo, rapaz, eu gritava lá naquele salão, eu bati o pé no chão, eu falei, bora tocar, né? E ele falou, não olha para baixo, senão vai virar pé canha, né? E aí, o que é importante observarmos? Que vamos ter facilidade, vamos ter dificuldades, mas se observar, né? Entender, falar, poxa, aqui eu preciso melhorar, né? E a sensação de você passar naquele fogo lá, aquela brasa lá, o trem a chama assim, você pisando, assim, parecia que você está pisando no isopor, não sei se vocês já passaram por essa sensação, mas parece isopor, sabe quando você pisa no isopor assim, ó? Acho que é os torrão, né, do carvão, e passei, teve gente que queimou o pé, rapaz, de fazer bolha na hora, mas por quê? Não estava naquela frequência, porque você vai passar, você olha para a luz, né? Olhou para baixo, que é o sistema parasimpático, né? Que quando você não olha, você não acredita naquilo ali, você anda no fogo, você passa no caco de vidro, você passa. Na hora que você joga sua atenção para baixo, joga todo o seu sentido para baixo, ferrou. Aí, então teve gente sambando em cima da brasa lá, pulando igual. É, e falei, meu Deus, queimando, e aquela energia. Então, assim, independente se é nessa mentoria, se ficou algo, né, de valioso aí sobre o ser, o mais importante que eu quero deixar aqui, para abrirmos aqui esse momento que cada um aí pode compartilhar aí uma superação, uma dificuldade, até é legal, né, esse momento. Poxa, eu tenho dificuldade nisso, mas tenho facilidade nessa área, né? E é uma forma de até nos observarmos, assim, e saber que somos todos humanos, que erramos, mas que sempre podemos ir reconstruindo e direcionando para conseguirmos aí romper com os nossos padrões familiares negativos, porque existem diversos padrões que são incríveis e que podemos agradecer, né? Agradecer a nossa família por ter sido daquela forma e até mesmo os difíceis podemos agradecer, porque são nesses difíceis em que facilitam a nossa caminhada, a nossa jornada, ter essa força para enfrentar a vida, né? Se fosse tudo
mil maravilhas, não teríamos essas forças, né? Então, se não tivéssemos pisado ali naquela brasa, não, não teríamos força. Então, é isso, né? Essa mensagem que eu queria deixar aí, e que surgiu agora, né? Esse tema que eu acho tão importante, sabermos que, assim como o criador da sistêmica familiar, né? E que se encontrou foi ao longo do caminho, encontrando com vários outros cientistas, né? Um dele, o Rupert Sheldrake, em que ele tem vários livros, 7 experimentos que podem mudar o mundo, e mais? Sobre os campos mórficos, né? O que eu vim falar aqui, que no nosso DNA das nossas células não tem nada indicando que, ó, você vai ficar aqui, a sua célula vai ficar aqui, vai montar aqui e vai virar a orelha. Na ciência, ainda não tem decodificado o porquê que cada órgão, o porquê que, enfim, cada peça se torna aquele lugar. É aí onde a ciência e a espiritualidade, ou seja, a ciência e as energias entram nesse embate, que é justamente, poxa, mas eu não estou vendo, né? E mais as estruturas, elas se formam, né? Então, é justamente sobre isso, de termos cuidado, então, com as nossas energias, né? Que podemos estar indo aí para caminhos em que, em algum momento, possa fazer aí, precisar de uma parada emocional grande para resolver, né, esses conflitos internos. Então, é incrível esses cientistas aí que, a partir de folhas, né, de plantas, foram ver as estruturas e aí observaram, falaram, meu Deus, como é que essa planta forma, sabe que ela tem que ficar naquela forma oval? Como é que essa planta ela sabe que ela tem que ficar quadrada? Como é que essa planta sabe que ela tem que ficar comprida? Sendo que ela vem célula a célula, né? Quem vai lá e molda, né? Então, ampliarmos um pouquinho mais e sair desse campo da consciência e conectarmos com o coração, com o nosso sistema familiar, com a sociedade, enfim, com tudo aquilo que permeia a vida, né? Então é isso, vamos completar aqui e quem quiser trazer aí de repente um ponto de dificuldade e um ponto que tem facilidade, pode conectar com outras pessoas aqui, inclusive ajudar, né? Nesse momento de hoje, para aqueles que forem assistir depois do gravado. Posso passar meu case, Marlon? Vamos lá, O que maravilha. o que eu estou vivendo e experienciando para ver se evolui. se você e o Delcio me ajudam. Então, você falando aí e eu nesse processo aqui de analisar qual é o papel que eu estou exercendo hoje dentro do meu ciclo familiar. Eu já contei a minha história, né? Você já conhece. Então, 17 anos eu saio de casa e vou trabalhar fora. E por coincidências do destino, eu volto, meus pais ficam em dúvida para onde vem e vêm embora para Curitiba, e por coincidência do destino, por uma fase, eu acabo voltando a morar no mesmo quintal. E já estamos vivendo esse momento já há 10 anos. E por questões de doença, depois eu quis ter minha filha, e eu que tinha mais tempo, por questões da vida, né? Eu fui me permitindo a fazer tudo para eles. Então, eu sempre deixei as minhas coisas para viver para eles. Tipo, ao invés de hoje eu tenho uma coisa para resolver,
mas surgiu uma demanda deles, eu largo tudo e vou lá e resolvo para não ficar ficar falando, repetindo, né? Então eu resolvo a deles para depois resolver a minha. E eu vi nesse processo, né? E depois as questões de doença do meu pai e tal, e eu fui me deixando a viver dessa forma. E aí do ano passado para cá, eu comecei a analisar tudo isso que eu estou vivendo, né? Porque eu estava vivendo para os outros, né? E eu não digo só meu pai e minha mãe, o meu esposo, para minha filha e para os meus pais, que a demanda deles é grande e por motivo de doença, e eu comecei a refletir sobre isso, né? Qual o papel de cada irmão? Todos os irmãos estão tocando a vida deles, inclusive eu ouvi, eu não vou morar aí porque eu vou tocar a minha vida, eu tenho a minha vida. E aí eu comecei, depois que eu ouvi essa frase, eu comecei a me questionar. E eu? E a minha vida, né? Hoje eu vivo em função do meu esposo, em função da minha filha e principalmente do meu pai e da minha mãe. Então, a agenda de médico, financeiro, tudo. É, desde uma troca de lâmpada, desde tudo sou eu, né? Tem uma irmã mais perto também que auxilia, mas é praticamente 100%. Aí, do ano passado para cá, eu comecei a pensar nisso. Eu vou cuidar da minha vida. Eu também quero voltar a exercer algum papel na sociedade, ser útil de alguma forma para as outras pessoas, né? E aí, agora eu estou encontrando conflitos com relação a isso. Porque daí o meu tempo ficou um pouco mais escasso. Então, por exemplo, quando eles vinham pedir alguma coisa, na hora eu já ia lá e executava, né? Porque eu estava num outro momento. Agora, nesse momento, de repente, eu dependo aí 2, 3 dias para resolver. E aí eu estou arrumando um conflito muito sério. A queixa é da minha mãe, que eu não tenho tempo mais, que eu não falo mais com ela, que é como se ela não fosse mais importante para mim. Ela falou ontem para mim assim que não é, que tá certo, que ela não é mais importante e que ela não está se sentindo mais amada, como se eu tivesse que continuar naquele papel. Daí agora você falando, eu estou assim analisando. Será que eu estava vendo no papel de mãe dela? Porque eu peço para a mãe corre e faz, né? Ou se eu estava tomando o papel dela, né? Então, é muito extenso, né? Porque ela também perdeu o meu pai em vida, né? Porque meu pai também cuidava de tudo, ela não se preocupava com nada. E, de uma certa forma, o financeiro, ela não dá conta. Então, o financeiro, ela também já transferiu para mim. As contas, tudo ela transferiu, porque o outro filho não tem a experiência que você tem, então assume essa parte, né? E daí também tem essa questão, né, que ela tá com meu pai, mas ela perdeu o companheiro que ela tinha de conversa, de tudo, e de repente eu também acabo absorvendo outras coisas e o tempo, né? Então, nossa, Marlon, você começou a falar e eu comecei a me questionar, né? E é muito difícil, porque aí a gente começa a se culpar, né? Porque você acaba a conversa em si, tipo, porque eu escuto assim, mas você já tem uma situação financeira boa. Você não, tipo, não fala para mim, mas ela fala para minhas irmãs que eu tenho uma questão financeira já resolvida. Para que eu quero trabalhar? Por que eu fico só fazendo curso? Eu fico só estudando? Então, ela não compreende, né, que eu também tenho outras necessidades e que eu também tenho algo que eu carrego que eu também quero levar para as outras pessoas. Mas, em contrapartida, daí eu acabo olhando para mim e dizendo, será que eu estou fazendo certo? Né, meu pai com Alzheimer já na fase moderada, ele está aqui o dia inteiro do meu lado, o dia inteiro. Eu estou trabalhando na frente do computador, ele está aqui do meu ladinho, toda hora, ele vem cada 5 minutos. E aí a gente acaba olhando para a gente e pensa assim, será que eu estou fazendo certo? Mas esse é um momento da vida deles? Será que eles precisam tanto de mim? Quando o Pablo fala que você está morando perto, se você está carregando os seus pais, né?
ele tem umas palavras que ele fala, que você é moleque pequeno, mas você é menino ainda, né? Mas aí você fala assim, é o contexto da vida que a gente vai se permitindo, né? É inconsciente, a gente vai se permitindo. E às vezes eu penso que até o fato de eu estudar tanto, por ela me questionar tanto, por que você estuda tanto? Cláudia, a vida inteira estudando, né? Sempre estudando. Talvez seja a minha forma de chamar a atenção dela também, né? Então vem muito questionamento e é fantástico assim. E a gente vai tentando resolver uma coisinha de cada vez, mas nem sempre é possível resolver tudo, né? E a gente fica nesse ciclo, né? Fica nesse ciclo. Que papel que eu estou exercendo? Será que ela está sentindo ofendida ou ela está sentindo falta da mãe dela, né? Porque eu vou lá, choro para a mãe e a mãe corre e resolve meus problemas, né? Eu não estava fazendo papel de filha, eu estava fazendo papel de mãe e eu não estava percebendo. E essa Sempre questão, sempre é um lugar de muito esforço, muito peso. Toda vez que estivermos nos sentindo assim, provavelmente estamos fora do nosso lugar. Sim, Então, aí, quando nós estamos fora do nosso lugar de filhos, que somos pequenos diante dos nossos pais, vem todo esse peso, toda essa carga, toda esse movimento em que fazemos porque fazemos até agora você tomar essa consciência e você pode dizer, sinto muito, mãe, porque os maiores, os grandes dão conta. Marlon, E se você conseguir dizer isso em voz alta, vai fazer uma conexão maior para você nesse momento de vida, né? Puder repetir assim, sinto muito, mamãe. porque eu até conversei com ela, né? De eu me mudar, eu mudar de próximo da casa para porque às vezes eu vou auxiliar mais ela do que estando perto, porque como ela não aceita as minhas escolhas, né? Porque ela está sentindo falta, eu disse às vezes eu me mudo para poder ajudar até mais do que perto. E você vê que é tão a lealdade, é tão difícil que eu disse para você, se você puder, diga sinto muito, mamãe, a frase não sai. É, não Marlon, vai. eu acho que a Keila, ela que fala em relação a esse assunto, não é isso, Keila? Ou não? Sim, eu só estou completando aqui com a Cláudia, né? Disso que ela está trazendo, que é importante, já fala com a Keila, né? E para todos nós, né? Assim como foi para mim também, muitas vezes é difícil, né? Dizer sinto muito. E quando não temos essa consciência, a gente nem tem essa consciência de que tem que dizer isso. A gente segue com todo o peso, com todo o fardo, mas nas Acho que relações familiares, aqueles que vêm antes deles dão conta. você sabe que eu falei isso para ela ontem, eu falei para ela, mãe, eu sinto muito, né? Se eu não consigo atender as expectativas todas dela, né? Mas eu vou repetir para ela, mas no outro contexto, no outro momento mais tranquilo, né? Mais que que a gente esteja numa outra frequência. Obrigada, Marco. De nada, não, mas é o mais importante, não é para ela. Sim, é para mim mesmo. É. É um movimento interno que muitas vezes na família assim, tem pessoas que constelam e que fazem esse movimento e falam assim, não, então eu vou lá correndo agora, falar para não sei quem, mas não é Sim, para a pessoa. O Eu tenho movimento comentado interno é com a para Cláudia, nós mesmos. né? Eu tenho comentado com a Cláudia que eu falo, ó, né? Com esse olhar, com esse, né? Porque essa posição que você falou das pessoas assumirem os lugares se encaixa perfeitamente, porque a gente veio para cá em uma situação, entendeu? Que era um contexto interessante para nós e foi um contexto muito interessante para eles,
porque a irmã da Cláudia, que morava junto, eles vieram, né? O casal veio do interior do estado, do norte do Paraná, eles se aposentaram na lavoura e vieram para a cidade grande. Então, assim, eles toda a vida falaram, ele principalmente, eu não sei andar aqui, eu não conheço nada aqui, como que eu vou fazer para me virar aqui, como que eu faço para resolver meus problemas aqui, entendeu? E assim, e daí a filha que morava junto, solteira, ela arrumou o namorado e ia casar e queria sair. Só que ia ficar os dois sozinhos no quintal. E ela tem muito medo, a sogra tem muito medo que ela não dorme sozinha na casa dela. Então, assim, é um negócio muito interessante. E daí, como que iam ficar os dois sozinhos aqui, e tendo duas casas no quintal? Porque eles tinham feito uma casa nova. Então, assim, daí deu certo de a gente vender o nosso imóvel, compramos um outro imóvel aqui próximo e transformamos tudo em casa de locação. E aí a cunhada falou, não, eu vou casar, mas como que nós vamos fazer com o pai e a mãe? Alguém tem que morar aqui. Aí a gente veio e assumiu o lugar. Entendeu? E daí, assim, aí continuou esse contexto de todo mundo resolvendo o problema deles, e você vai abraçando as causas, né? Você vai abraçando as causas, daí começa a vir doença, começa a vir câncer, aí começa a aparecer os problemas, e você fica abraçando tudo. E daí deu certo, a Cláudia trabalhava demais, saiu do emprego, veio a Sofia, ficou esse período, a gente tinha combinado, falou, não, vamos ter a Sofia e você vai ficar em casa para você, né, ficar com a Sofia até um certo ponto e depois você volta para o mercado de trabalho. E o contexto inteiro encaixou na situação, entendeu? Então, assim, é um negócio muito interessante que nós falou, porque você vai assumindo, as pessoas vão assumindo. E agora tá na hora de uma ruptura. Delcio, Alguém vai ter que assumir, né? Delcio, eu acho que já deu para entender a situação, né? E eu gosto muito da interação, só que assim, né? Somos bastante, eu acho que vale a pena a gente Perfeito. procurar o máximo, né? Se expressar mais direto ao ponto para dar a chance de outros falarem, né? Eu acho que aquele queria falar em relação a essa situação. Não é isso que Já concluiu as anotações da Cláudia? Bom dia, gente. Na verdade, Cláudia trazendo toda essa experiência de vida, eu me vejo, sabe? Fiquei fazendo uma retrospectiva também em relação a mim. Desde criança, eu também fui muito nesse processo do cuidar. Com 7 anos, minha mãe começou a trabalhar e eu fiquei cuidando de meu irmão, 2 irmãos e uma irmã. Então, toda a minha história foi muito nesse sentido de dedicar ao outro, né? Eu estudava pela manhã, mas os outros turnos, o tempo que eu não estava ali fazendo atividade da escola, era cuidando da casa, era cuidando dos irmãos, era cuidando da família. E aí, hoje também eu ajudo minha avó, minha mãe, cuidar de minha avó e tudo. E assim, Cláudia, eu fiquei me vendo assim, justamente nesse processo como vocês sabem, de onde é que eu estive. Eu tenho 43 anos, esse tempo todo, e sempre no processo de cuidar do outro. E quando você falou de curso, aí eu fiquei aqui pensando. Eu sempre gostei de estudar, então, como eu estou na educação, sempre surgiu uma oportunidade. Tem uma seleção de uma pós de não sei o quê. Aí, ou é uma área que eu gosto, aproveitava e fazia. E aí eu acabei fazendo ainda, cheguei a fazer a 3 pós e cheguei até o mestrado nessa época. Aí agora, você falando aí dos cursos, aí eu fiquei assim pensando, meu Deus, será que eu... Não é que eu estou questionando se eu gosto ou não de estudar, mas será que esse tanto de curso, essa coisa de querer estar sempre fazendo alguma coisa assim para estudar, não foi uma forma que eu encontrei para dizer assim, não, mas pelo menos tem isso que eu cuido de mim. Aí agora que eu estou assim pensando, será que não foi isso? Na época mesmo do mestrado, gente, foi assim uma situação assim para dizer assim, tu tem que desistir, porque meu irmão se separou, trouxe 3 filhos a morar aqui em casa, porque morava eu, meu filho, mãe e pai. Na época eu não morava aqui não.
E aí ele trouxe os 3 filhos, aí ele teve um processo de cirurgia, a mãe também quebrou o pé, aí tudo era assim, Keila cuidar, sabe? Aí depois minha cunhada foi fazer tratamento de câncer e veio com 2 filhos, então eram 6 crianças que estavam aqui. E eu que levava ela para Salvador para acompanhar em químio, não sei o quê, me consulta. O irmão de Má adoeceu, eu tive que perder a aula do mestrado, uma semana para ficar em Salvador com ele. Então sempre era assim, sabe? Como Keila não tinha um marido, Keila não. Então, assim, não. Então, Keila pode ficar no hospital, Keila pode dormir no hospital, Keila pode viajar para acompanhar a consulta, não sei o quê. E foi, assim, bem delicado, mas consegui terminar o mestrado, sabe? E aí, hoje, como eu terminei esses cursos, eu estou nesse dilema justamente isso, porque eu fico buscando, eu comecei a estudar na área de empreendedorismo ano passado, participei da mentoria com o Piero, aí sempre, né, no final do ano fiz a SPR com o Pablo, então, assim, estou sempre nesse processo, engajada, participando, estudando, e manhã, de certa forma, ela não entende, sabe? Porque, assim, será que esse digital mesmo dá certo? Porque ela não está me vendo crescer no digital, ter um resultado financeiro. Então, assim, indiretamente, para ela é como que eu estivesse perdendo tempo. Porque, tipo assim, eu já tenho meu trabalho, eu já fiz meus estudos que eu precisava estudar, né, no sentido de carreira. Então, eu não sei como é que eu tenho paciência para assistir uma live, não sei o quê. Então, às vezes, eu ligo ali o notebook, desligo uma câmera e tudo, e fico ali arrumando a cozinha, fico ali cuidando de vó, dando remédio, dando uma janta, não sei o quê. E, às vezes, ela fica muito, sabe, muito nesse processo. E eu fico, de certa forma, questionando, sabe? Será que realmente estou fazendo certo? Estou buscando outras coisas, assim, estou deixando de cuidar deles da forma que eles deveriam. Então, é um processo, assim, bem delicado. E aí, Cláudia, contando, eu estava prestando atenção na sua história, mas, assim, eu pensando em relação à questão de mim, e hoje eu vejo nessa situação. E os meus sonhos e os meus planos, como é que eu vou, né? Porque eu preciso viver também para mim, não ficar muito nesse sentido para o outro. E aí, nesse período todo, eu iniciei um relacionamento, a gente ainda não oficializou, né, nesse sentido, só que foi um relacionamento tipo assim, como ele morava em outra cidade, meu filho não tem como ir para lá também, então eu fico dividida, final de semana eu fico com ele, durante a semana eu fico com mãe, só que quando eu vou para lá, é para cuidar de casa e cuidar dele. E quando eu estou aqui, é cuidar de minha avó, de meu filho e de minha mãe. Aí eu fico pensando, meu Deus, e eu estou aonde nessa história? Desculpa, viu, gente, ter sido muito prolixa. Mas, enfim, vou parar de falar aqui agora e ouvir vocês. Eu ainda não decidi como Cláudia, né? Eu estou assim, nesse patamar do cuidado. Eu gosto muito de cuidar, sabe, gente? Mas é porque eu tenho observado que eu preciso cuidar também de mim. Então, pessoal, eu quero comentar em relação a vocês dois, né? A Cláudia e a Keila. Eu vejo que tem bastante semelhança, né? De fato, como vocês contaram. Eu acho que não é errado cuidar, nunca vai ser errado, né? Mas não adianta, tipo, a gente se deixar de lado, né? Em relação aos pais, né? A gente percebe na Bíblia que a gente deve honrar eles, né? Respeitar e tudo mais. Porém, eu acho que em momento nenhum você precisa fazer a vontade dele, né? Assim, tipo, a vontade no sentido de, ai, porque ele gosta desse jeito, não, vou ter que fazer porque ele pediu. Nunca, nunca, porque então eu acho que a gente deve aprender a falar não, né? Não, não quero, sei lá, claro. Obviamente, alguém tem que alguma coisa, se tem uma necessidade forte, né? Obviamente, lógico, né? Alguém tem que fazer o trabalho. Infelizmente, nem todo mundo vai ligar, como a Cláudia falou. Às vezes tem outro filho que não liga e tal, então também tem isso, né? Mas eu acho que principalmente parte de nós de entender que não precisamos, como filhos, tipo, uma coisa é honrar é diferente de fazer a vontade do outro. Só esse comentário ali. Honrar, né, Gil, aproveitando aí, é justamente levarmos para a nossa vida tudo aquilo que já recebemos. É isso. Então, nesse momento onde a maioria de nós aqui pode ter entrado em cursos, mentorias, para realmente ser uma válvula de escape, de fuga, né? De dar uma fuga.
Mas essa fuga, ela é boa. Por quê? Você está se percebendo que você pode, peraí, mas eu posso fazer algo por mim. Então é uma pequena chave que agora você fala, puxa vida, eu posso muito mais por mim, né? E aí vem, sinto muito, não, esse movimento é importante, né, para todos nós. E se alguém quiser compartilhar mais aí vai lá, Fred. Então, bom dia a todos aí. Comigo aconteceu, como acontece com toda a família, né? A gente tem um laço muito forte e eu tive que falar para minha mãe, ó, os meus problemas eu tenho que resolver. Vão cortar o cordão umbilical agora, porque se você deixar, todo mundo quer falar como você tem que fazer e você tem que tomar atitude e seguir seu caminho, cara. Falei, você me ajudou até hoje. Daqui para frente, eu vou seguir o meu caminho, meu pai. Eu vou cortar o cordão umbilical. Infelizmente, eu tenho que tocar minha vida. Entendeu? Falei com ela ficou me olhando assim, mas eu te amo, beleza, mas como pessoa, preciso trilhar meu caminho, entendeu? Cheguei a essa clareza e essa percepção que se você deixar, todo mundo vai querer pincelar na sua vida, entendeu? Aí falei com ela, tive que falar, ó, vou cortar o umbilical agora. Você já te honro, pai, mãe, beleza, mas eu preciso tocar minha vida, entendeu? É isso que eu tenho a passar aí. Gratidão. Frederico, eu já deixei como a Keila, eu já... Ih, não, a história é longa. Carreguei uma prima 5 anos com problemas mentais, levar no médico, marcar consulta, deixar o trabalho. Então, que é extenso, né? E a gente já vem desse papel, né? Mas ele, quando a gente começa a pensar a fundo, é muito mais profundo, né? Que nem a Keila ali, olhando a Keila, né? Olha, eu recebi um parente, daí vem os sobrinhos, e a gente, nós mulheres, nós temos muito isso de acolher, de proteger a nossa prole, né? E queira ou não queira, são famílias, são nossa descendência, são nosso sangue, e nós mulheres nós vamos acolhendo. E eu sou muito de servir, eu amo servir, não é só a minha família. Você precisou de mim, eu já corro servir, né? Mas é que chega num momento que a gente começa a questionar, mas eu estou servindo tanto as outras e acabo me deixando de lado, deixando servir a mim mesma, né? Esse olhar mais para dentro, e às vezes a gente está fazendo tão bem para as outras pessoas e daí está se maltratando também, né? Então é muito profundo e não é fácil, porque também não posso carregar, não é no sentido de abandonar, ninguém quer abandonar ninguém, né? Isso fica muito claro. Meu pai acabou de sair daqui, ele já estava aqui do meu lado, ele já veio aqui falar o bom dia dele. Então, não é nesse sentido, né? É no sentido que talvez eu tenha que sair desse papel que eu estava por um período e eu vou poder ajudá-los muito mais, né? Não vou deixar de servir eles, de cuidado, né? Mas eu sair desse papel, né? De cena do papel que talvez eu esteja exercendo errado. Vou colocar uma interrogação aí para você agora. Tá. Que você pode continuar sendo essa pessoa amorosa, servidora, acolhedora. Porque o ser humano é isso. Esse é o movimento. Porém, do nosso lugar se torna mais leve. Do Sim. meu lugar de menor, de filha, aí é onde eu consigo ajudar. Se eu estou
acima, naquela posição, o peso vem tudo para a gente. Então, Será que é uma necessidade, Marlon, será que é uma necessidade de fazer isso pensando que como se fosse de que façam isso também para ela? Ele falou, se eu sou tanto de... Como é que é? Ele falou para mim assim, você e Keila se doam tanto, vocês não queriam que as pessoas se doassem para você? Era uma outra Tipo, palavra, não tá uma outra palavra que ele colocou. conecta, né? É como se estivesse também faltando algo, você, né? Não, eu quero mostrar, é assim que se faz. Ele fez essa pergunta para mim. Será que eu também tenho essa... Eu estou fazendo, dando tanto carinho, dando tanta atenção para os outros, para a família, e, na realidade, essa é uma necessidade que vem lá da infância, de querer chamar atenção e dizer, olha, me dê um carinho também, eu quero um abraço, quero um carinho. Conecta, né? Faz Pela sentido. própria pergunta, você já pode perceber que a gente tem as respostas, talvez é só um momento de olharmos, de indagarmos, de fazermos algumas perguntas e isso conecta. Só que às vezes a pessoa não Ricardo, aceita. Ricardo. É difícil admitir as fraquezas, né? Mas é isso, obrigado. Vamos lá. Mas gratidão pela escuta e pelas orientações. O meu é rapidinho, escutando a Cláudia. Só Aí, para deixar a bola rolar. Isso. a Cláudia abriu o leque. Mas eu estava essa semana, o rapaz que trabalha comigo, a gente conversando, ele me questionou de umas coisas, aí eu respondi com convicto naquilo que eu entendo, né? Ele me perguntou assim, mas a gente estava passando por uma estrada, por uma rodovia. Mas aqui não tem radar? Eu falei, não. Eu sempre passo ali, eu falei, não tem radar, né? Tava ali no limite de velocidade um pouquinho acima. Pô, mas você responde muito convicto as coisas. E aí ele entrou no caso do Pablo, né? E aí o que eu entendi, ele meio que linkou o meu jeito de responder as coisas do jeito que o Pablo responde. E aí ele entrou nessa questão de paternidade, mãe, né? Que ele mora com a mãe dele, tem 45 anos, é solteiro, mora com a mãe dele. E, na verdade, ele mora com a mãe dele e cuida da mãe dele, né? E aí eu senti uma dor assim sabe quando o Pablo não entende de nada, porque como que ele fala um negócio desse que eu tenho que largar minha mãe, eu tenho que casar, ter filho, não sei o quê, tá. Aí eu olhei assim e falei, ele fala na condição que ele entende de ciclo da vida, porém cada um tem o seu, né? Eu vou seguir por esse lado, né? Que nem a Cláudia, eu tenho que ter esse cuidado, por mais que a gente escute do Pablo coisas que você precisa deixar, você precisa ter a sua vida, mas cada um tem a sua situação ali. E aí eu fiquei pensando, né? Falei, cara, que dor, né? Aí eu falei, da onde vem isso? Será se isso já vem lá da infância, da criação? E aí acaba hoje, por exemplo, no caso dele, né? Com 45 anos, ele ter que ficar junto da mãe dele e ele não consegue sair disso. Eu já até tentei falar para ele, cara, deixa seu irmão um pouco, vai passear, vai dar uma volta, né? E aí, não, mas eu não consigo. Então, eu fiquei refletindo essa situação. Foi só uma ideia aí, algo, não sei nem se o Marlon tem também alguma coisa nesse sentido que contribua aí. É um movimento onde o filho ali tem um relacionamento com a mãe e é atendido. Porque eu devolvo para minha mãe devolve para mim. Eu devolvo para minha mãe, então aquela relação se reabastece e fica como se fosse marido e mulher assumindo um papel que não era dele, de filho. Então ele fica, eu mando para minha mãe devolve. Eu mando para minha mãe devolve. E a posição do filho não é essa, é receber, olhar para a vida e falar, bom, eu faço algo de bom com aquilo. Então eu sigo recebendo o que eu recebi.
Então, há dois momentos aqui que você traz essa fala em que, por isso dói tanto, porque atende às necessidades. Eu mando para minha mãe devolve. Eu mando para minha mãe devolve. Eu mando para minha mãe devolve. Então, essa relação, ela se reabastece. Eu não consigo sair do meu âmbito familiar, Uhum. né? E há outro ponto também, que eu percebi aqui nas falas, que é importante dizer, que nunca é um ou outro. Sempre os nossos destinos é eu mais você. Então, se o outro vive aquele momento e eu estou junto desse outro, é porque no meu sistema, em mim, ou seja, vou trocar a palavra, na minha família ou em mim, conecta, dá esse sentido de que eu tenho que viver isso, porque no meu sistema também familiar há algo a ser visto nesse sentido também. Por isso, então, assim, só apontar e olhar para o outro, nós vamos enxergar algo. Mas a partir do momento que a gente volta para dentro da gente, a gente observa, conecta e fala, caramba, peraí. E a gente vai olhar lá atrás, opa, né? Tem algo ali que a gente pode dar um novo lugar, né? E é interessante que nós não precisamos, talvez, mudar o que estamos fazendo, mas precisamos do lugar onde estamos, voltar para o nosso lugar e continuar fazendo, mas de forma diferente, onde eu consigo, o que o Gil trouxe, dizer um não, né? Não despriorizar a nossa vida para cegamente resolver questões das pessoas que são maiores que nós, né? No nosso sistema familiar. Aquele que veio antes, ele, por ordem, ele tem mais sabedoria, mais conhecimento, está fazendo cagada. Ele veio antes. Tudo aquilo que veio antes é o que foi possível ser entregue. Então, se eu, a partir de agora, consigo olhar e voltar para frente, para as crianças, para o meu relacionamento daqui para frente, todo o sistema só ele se reajusta. Então, por isso que fala assim, puxa, eu tomei uma consciência aqui e talvez a minha mãe lá mudou uma postura, o meu filho aqui mudou uma postura, porque eu voltei para o meu lugar, eu reencontrei a minha vida e tudo se organiza, né? Tá. Só que, bom, eu acho que sempre o responsável vai ser nós, né, a gente. Não adianta botar, porque o outro me pediu ou porque o outro, a gente já sabe, né? A autorresponsabilidade, né? Teve uma vez que eu vi, eu acho que tudo vocês já ouviram, né? Cada um tem a vida que merece, né? Que o Paulo Vieira fala. Não sei se vocês já todos ouviram. Mas uma vez eu vi o seguinte: cada um tem a barriga que merece. Isso eu achei muito engraçado, né? Porque, tipo, se tá barriga, imagina, né? Eu achei muito engraçado isso. Mas tá, enfim, é porque lembrar agora, né? Mas falando do assunto, é, falando do assunto que é sério, né? É o seguinte, eu entendo, né, segundo a Bíblia, né, assim que assim, aquilo que fala, deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, né, e deixará seu pai e sua mãe, e, enfim. Eu acho que isso que o Pablo fala é o que a ordem natural, né, que Deus quer para as pessoas. Só que às vezes a gente fica pensando demais como se fosse um mistério, não, mas o que eu faço e tal. Eu acho que é por aí mesmo, né? A não ser, claro, tudo bem, se você não quer casar, também você é livre, né? Mas eu acho que essa dependência dos pais é a vida inteira, né? Não é legal, né? Por isso que o Marlon falou, porque querendo ou não, ele estava acima, então, tipo, você não vai fazer nada nunca, ou vai querer te controlar, eu acho que fica meio estranho, né? Então, agora o que eu quero falar para a Cláudia diretamente, né? Na situação dela, ou deles, né? Porque Deus também é o filho e a filha. É o seguinte, se seu pai e sua mãe, se você consegue deixar eles
sozinho, né, e mudar para um outro lugar, sem eles ter perigo, né, sem eles, porque não sei qual é a condição, se eles dão conta de continuar vivendo, você é distante, né, em outra localidade, mesmo que seja perto, eu acho que você deve fazer, porque eu acho que vai ser bom. É a minha opinião, né, não tenho toda a razão, né, mas eu acho que se eles dão conta, claro, lógico, se eles vão precisar de ajuda econômica, você vai estar ali, se vão precisar de suporte médico, isso para mim parte da honra, né? Do rapaz, mas seja com dinheiro, seja com cuidado, mas não precisa ficar perto só porque eles querem, não. Para mim isso não faz sentido nenhum. Frederico. Então, não é questão de abandono, como eu estava falando, mas você precisa ter sua identidade. Se você não tiver sua identidade, o pai e a mãe sempre vai te ver como criança, entendeu? Se você não tem sua identidade, não quer seguir seu caminho, é difícil, cara. Você deixar o pessoal, a condição não te faz sair da caixa. E tem que sair da caixa. Senão você não passa o conhecimento para seus filhos. Na grande parte, o pai e mãe vê você como uma criança, você não cresceu, entendeu? Você precisa evoluir como pessoa, como tudo, como profissional, como tudo. E se você fica naquela caixa, toda semana eu almoço com eles, eu saio com eles, eu viajo com eles quando eu posso, levo eles para viajar. Porém, eu tenho que ter minha vida também. Eu tenho meus filhos, eu tenho minha esposa, eu tenho que gerir a minha vida também. Independente de estar junto com eles. Quando eu posso, eu estou. Ontem mesmo fui para casa lá, cheguei de viagem, fui almoçar com eles. Hoje à noite, vamos sair, tomar uma cerveja, tomar um vinho, comer um negócio. Entendeu? Você tem a vida com eles, porém você tem que ter a sua vida também, sua independência. Falei que eu... Observarmos o seguinte, que A clareza, né? nós não é a mudança externa, né? Porque eu posso ir para a montanha, ficar zen, meditar, e nessas pesquisas que eu tenho feito, né, sobre o ser, que tem os monges, tem os yogis, tem essas pessoas que se isolam do mundo, né? E acabam indo para a montanha. E então lá tem uma paz, ouço passarinho, estou em conexão comigo mesmo. Só hora que eu desço para a terra, que eu volto, saio da montanha, encontro minha família, pronto. Então não é irmos para um lugar ou para outro, mas dentro de nós ir para esse lugar. Então, o fato de eu ir para lá ou ir para cá, porque assim, terminei um relacionamento, mudei de cidade. Então, eu acredito, conheço outra mulher, estou lá, e eu acredito que aquele primeiro relacionamento está resolvido. Se realmente, internamente, eu não tiver resolvido, eu vou projetar esse relacionamento para esse novo relacionamento. E acontece, poxa, eu só acho gente ruim na vida. Caramba, eu só acho gente... Então, acaba que o ciclo volta, né? Eu acho que é importante, por quê? Porque, cara, eles estão falando de uma pessoa que está do lado, né? O Pablo, né, teve falado assim que às vezes a energia da pessoa a 7 metros da distância já te afeta, né? Então, não é nem pela energia, mas você vai conviver com essa pessoa, então, tipo, não é por se, assim, como, eu não sei se vocês viram a última live da liberdade, que o Pablo falou, né? Se você sente, se você tem essa capacidade, essa liberdade de você, essa escolha de sair, eu acho que faz todo sentido, porque é uma limitação, é uma coisa, é um tipo, mas o que eles vão achar, que isso, que aquilo. É, é, eu, eu não sei qual é a história de vocês completa, né? Mas eu tô aqui no Brasil, meus pais não estão aqui, tô curtindo demais, né? Assim, mas não que eu estaria fazendo coisa errada, mas
Imagina eu ficar dando satisfação, é estranho. Eu acho que não teria feito muitas decisões, tomado que não me arrependo, que eu estou gostando de fazer. E eles pretendem vir aqui, e eu também estou muito feliz de receber eles por um tempo, passear com eles. Não é que eu não gosto deles, muito pelo contrário, a gente tem um bom relacionamento e gosto muito, mas eu acho que faz parte da vida, né? Ter essa distância para você fazer as coisas. Sim, Mas os seus pais vieram para cá? Estão aqui? Eles pretendem vir esse ano ainda, Ah, que legal. Bacana. mas só mas de passeio. Gil, Legal. é assim que a gente chega numa fase que a gente começa a refletir, né? Porque eu saí de casa com 17 anos. Você entendeu? E aí a vida e o universo, as coisas, é muito, muito mais além, né? Parece assim, é muito mais além do que a minha própria compreensão. Porque eu pensei, não, eu saí, vou tomar, como diz o Pablo, vai cuidar da sua vida. Eu saí, eu fui cuidar da minha vida. Eu nunca pedi R$ 1 para meu pai. Eu não lembro, acho que desde 7 anos de idade, eu nunca pedi R$ 1 para meu pai. Eu sempre fui cuidar da minha vida. E aí esse movimento das coisas do mundo, entende? É muito maior, como diz o Marlon, é muito mais profundo, que assim começa a pensar e você começa a ver por que chegou, né? Né? Eu sempre fui a mais rebelde, eu já fui caçar minha vida logo cedo e fui fazer minhas coisas, então já sempre fui a mais evoluída da família e sempre pensando em patamares maiores. E aí eu volto nesse ciclo. Não, eu que vivo a situação, eu falo, eu fico procurando a resposta racional. Que nem o Delcio, dando racionalidade. Mas é no momento que a gente vendeu, que não sei o que, você entende? A gente fica na racionalidade. Mas quando você começa a ir lá no sutil, na frequência, no que você começa a perceber, nossa, olha, como que eu me deixei levar, né? Mas é muito profundo o negócio. 30, o Gil está aí com 30, então a minha mãe vinha na minha casa, aqui em Curitiba, ela morava no sítio, a gente deitava à noite, eu contava as minhas histórias para ela, dos namorados, a gente dava risada, e eu não me via nesse papel de hoje, mas aí, assim, a vida, o movimento, ela vai tomando uma dimensão que parece que em algum momento ou eu perdi o controle, né, dessa minha jornada da vida, ou eu precisava. E eu posso dizer aqui, ó, com 100% de certeza, porque hoje, assim, estudando, eu venho estudando aí as terapias, eu só não fiz o curso de constelação, mas estudando um pouquinho, né, sobre PNL, eu precisava passar por esse momento. Era necessário, porque eu entendi as minhas dores, eu entendi algumas coisas na minha vida que eu passei, que hoje eu consigo perdoar, porque eu entendi a minha vida. Porque os mais antigos não abriam o jogo para a gente, né? Da vida, o que eles passaram. Eu pude viver esse momento com meu pai, quando ele estava com a memória boa, como que era a vida dele, as religiões da mãe dele, ele era espírita, ele tinha contato com o espírito e ele visualizava. Então, assim, coisa da minha vida que eu não sabia, histórias da minha mãe. A minha mãe chegou a pedir perdão em alguns momentos para mim, porque eu fui falha com você nesse momento. Então, assim, eu vivi muita coisa intensa que, se o movimento da vida não me tivesse levado a esse momento, talvez eu carregaria dores que eu não sabia de onde tinha vindo. Então, muito sutil, mas a coisa da frequência, eu precisava passar por esse momento, eu precisava estar aqui para entender a minha história, entender as minhas dores, entender algumas escolhas que eu fiz na minha vida. Não estou dizendo que tem a ver culpa com alguém, não. É entender mesmo que algumas coisas a gente não tem resposta. Aí você vê que as respostas são muito mais além, são muito mais profundas e que
que são necessárias. Então, algumas coisas eu já estou trabalhando com a minha filha para quebrar o padrão, para ela não carregar esse meu padrão, que eu já venho da minha descendência. Então, é muito profundo, é muito gostoso. Nós vamos ficar aqui até meio-dia falando. Então, é isso que eu... Gil, 20 anos, daqui 20 anos você olha essa gravação, você fala, olha aí, né, o movimento da vida, né, o movimento, porque é incompreensível, mas quando você pensa na frequência, pensa na sutileza das coisas, você diz, era necessário. Eu não estou aqui à toa nesse movimento. Eu precisava passar. Pode ser que agora chegue um momento que eu tenha que ficar um pouquinho mais longe, mas talvez é necessário até para mim e necessário para eles, porque nós já vivemos aquilo que nós estávamos aí predestinados. Talvez não seja nem em casa, mas talvez nessa função mesmo, em qual função eu me encontro. É isso. José? Oi, bom dia a todos. Eu estava pensando comigo, né, as experiências aí faladas e também o que o Pablo nos ensinou de quebrar o cordão umbilical, que é muito difícil. O Frederico mencionou aí. Eu tentei fazer esse exercício que o Pablo, quando ele falou lá no Dia das Mães, né, de fazer isso. Eu ouvi uma live dele também sobre o Dia das Mães e é tão forte essa emoção, esse vínculo, né? Essa energia que a gente tem de ligação com a mãe, esse sentimento de não é de culpa, acho que é de gratidão, né? Que a gente deve, né? A atenção à nossa mãe, que nos deu atenção, que nos deu carinho nossa vida toda. Então, e eu tentei fazer esse exercício e eu não consegui fazer do jeito que o Pablo falou, que seria falar com a minha mãe, como o Frederico falou, né? E aí o que eu consegui fazer foi escrever. Eu escrevi uma carta de uma página para ela e na véspera do Dia das Mães coloquei no quarto dela e fui embora passar o Dia das Mães com a minha esposa. Mas é bem difícil mesmo. O vínculo é grande e a minha família sempre viveu muito junta, né? Aliás, os meus irmãos sempre viveram todos, a grande maior parte do tempo da vida, todos juntos na mesma cidade que os meus pais moravam, né? E moram até hoje, né? Hoje, na verdade, só minha mãe. Meu pai já faleceu faz 12 anos. E o meu irmão mais velho hoje mora com a minha mãe, né? E agora consigo explicar um pouco mais até porque eu também ainda estou aqui em Campinas, que é a cidade que minha mãe mora. E a minha esposa já foi para BH, ainda estou tentando me desvincular e sair daqui, mas é difícil. Ainda tem um apartamento aqui que morava aqui com a minha esposa e minha filha e é, é um trabalho interior mesmo, como o Marlon disse. Enquanto a gente não resolve interiormente, não adianta eu morar no Japão que eu vou ainda estar com vínculo forte, com pensamento igual, tem que mudar mentalmente mesmo. É drive mental, como diz Pablo, né? A gente tem que ressignificar. E é só isso, queria passar minha experiência. Agradeço, foi muito bom para mim ouvir e participar aqui, poder dividir com vocês. Obrigado. Gratidão pelo compartilhar e nesse movimento, né? Nós, filhos, com, com os nossos pais, é uma dívida impagável. A vida que eles nos deram. Então, em algum momento, talvez vocês possam ter escutado isso, né? Nós não vamos conseguir retribuir dessa forma. Então, como o próprio Gil trouxe aqui, de honrar, a forma que a gente tem de honrar, de devolver algo aos nossos pais, é sendo feliz, sendo amoroso, é prosperando, indo para a nossa vida com a maior força que nós temos, né? Então, todos nós aqui estamos passando por esse momento, né? Não sou diferente disso, porque ao estar aqui atuando como terapeuta e impulsionando e rompendo, porque eu não me imaginaria
vendendo, não me imaginaria ministrando aulas, não me imaginaria terapeuta, eu já tinha isso no meu coração. Então, é algo que vem lá, né, de trás. Meu pai tem a formação de psicólogo, então já era algo muito forte, né? Então, nesse movimento a gente segue e agradecendo, e mais importante é que cada um aqui está dando o seu passo, está seguindo na sua direção. Como diz, agora é o MVP, né? Eu estou indo aqui, epa, tem algo errado, vamos reajustar aqui. E reajustar com o nosso coração, né? Porque o drive mental, como eu disse no começo, a gente muda por um tempo. Só que a hora que você entende isso com o coração, é diferente. E aí é possível, né? Seguir mais leve. Em relação ao ambiente, tem isso, né? A gente precisa mudar na nossa cabeça, mas o ambiente faz muita diferença. Eu tenho uma frase aqui que é do Paulo Machado, que ele fala bastante, que é o seguinte: ambiente é a mão invisível que controla o comportamento humano. O nosso comportamento também é mudado pelo ambiente que a gente mora, né? O que a gente está inserido, né? Por exemplo, se você está perto de pessoas, como nós aqui, todos nós aqui queremos mudar nossa mentalidade, isso aqui vai mudar nosso comportamento. Então, repetindo, o ambiente é a mão invisível que controla o comportamento humano. Parece que você não consegue ver, mas ele está te moldando, dependendo do ambiente que você está inserido, né? Então, realmente faz toda a diferença. Por exemplo, se você... Imagina que você está numa casa onde todo mundo malha cedo e faz exercício e você é o único que não faz. Poxa, você começa a ver as pessoas no começo, né? E você vai se moldando para aquilo. Daqui a pouco você está junto com eles. Então, é uma mão invisível que vai te controlando, né? Se você, como fala a frase, né? Então, é muito forte isso. Muito forte, né? Só queria deixar isso aí. Tem outra frase que é o seguinte: mudando o ambiente, muda a sua mente, né? Como falou o Marlon, nas imersões, porque a gente fica tudo empolgado, porque tá uma pessoa com um propósito, porque colocar uma música pelo jeito, né? Porque todo mundo fica animado. Aí todo mundo tá animado, você vai ficar triste, não bate, né? É uma coisa de ambiente só. Enfim, o Paulo Machado lá no Método HP, né, também falou que para estimular as vendas, você pode colocar uma música no início, pode fazer uma animação antes de iniciar, colocar um sino toda vez que faz uma venda. Não é que o sino vai aumentar a venda, é sua energia, sua né, e que faz parte do ambiente. Então, esse é um exemplo, né, mas também aplica, né, na nossa vida geral, com o ambiente. Se você está ali com sua pai e sua mãe, e aquela coisa toda, como é muito difícil mudar o padrão mesmo, mas se você sai, respira e andar com outras pessoas, fica um pouco mais fácil, eu penso, né? Então, a gente já encerramos por aqui, eu acho que já são quase 2 horas. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não sei se já para encerrar. Tudo certo? Podemos Certinho. encerrar então, né? Agradecer a presença de todos aqui, né? No projeto 224. E lembrando que quarta-feira, às 20 horas, nós estaremos aqui com o palestrante. Como eu disse no início, tem 4 que já disseram sim, né, para palestrar, que é só questão de agendas, né? Então, estamos organizando aí quem vai ser o próximo, para continuarmos essa conexão, esse impulsionamento, essa posição nossa, né, de saber que vamos errar, vamos acertar, mas que vamos impulsionar, que o projeto é sobre isso, né, Gil? É sobre impulsionar, sobre vir aqui, mostrar uma nova ferramenta, uma nova habilidade,
para cada um aí, com seus mentorados, com seus alunos, com a sua família, né? Que, como disse, se a gente não começa pela nossa família, nada lá na frente não vai. Foi um post que eu fiz essa semana. Não vai. Eu posso querer estar resolvendo o mundo lá fora, igual questões humanitárias lá fora, sendo que na minha família eu nem resolvi essa questão. Então, possamos começar aqui por nós, né? Estamos aqui ombro a ombro, sendo mentorados, né? E é isso, impulsionando, tá bom? Um excelente sábado para todos. Aí, e seguimos, né? Excelente sábado para todos aí. Bom dia, bom pessoal. sábado. Bom Bora dia, pra cima. bom sábado Até para todos. Bom dia, tudo de Final bom. final de semana. Tirar o print aí, né? Ah, é? É que daí todo mundo sai sorrindo. Aí, maravilha. Vou colocar lá no grupo. Live em estilo constelação. Isso aí. Excelente Tchau. sábado, pessoal. Gratidão. Muito. Valeu, valeu. Até mais. Tchau, tchau.